Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus. Na verdade, eu quero conversar com vocês, ministrar um assunto que penso eu ser de extrema importância para todos nós como igreja, especialmente para empresários, para colaboradores, para pessoas que estão vivendo numa economia extremamente conturbada, perturbada, como nós vivemos nestes dias. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, primeiramente no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Se você tem dificuldade para achar, na minha Bíblia, a página 825. Acho que também não vai te ajudar muito. Na verdade, só tenho textos do Antigo Testamento, quase só. Joel, capítulo 2, versículo 23, nos traz uma promessa da palavra de Deus, uma promessa do nosso Pai Celestial, e diz assim: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a serôdia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Especialmente o versículo 24. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Queridos, eu entendo que esta é uma promessa da palavra de Deus, que liberada sobre nós é uma vida de abundância nos nossos negócios, nos nossos rendimentos, na nossa vida financeira. Você crê nisso? Se você crer, continuamos, senão paramos. Você crê nisso? Glória a Deus. As eiras se encherão de trigo e os lagares de vinho novo e de azeite. Eu e você precisamos entender que a palavra de Deus, quando trata da vida financeira, da economia, tanto para empresas, quanto para o nosso trabalho, para as nossas ocupações, sempre usará uma figura da agricultura, porque era o meio econômico mais conhecido daqueles dias. Ou agricultura ou pecuária. Então, quando olhamos para textos assim, precisamos entender que está falando de negócios, está falando dos dias em que eu e você poderemos experimentar a abundância do nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Agora, essa promessa de nada nos é útil se nós não soubermos como chegar, como alcançar a abundância. Como usufruir de fato daquilo que Deus quer nos dar, da vida abundante. Então existe um processo que a palavra de Deus nos propõe, que eu gostaria de mostrar a vocês. Assim como um agricultor precisa passar por ou caminhar por diversas etapas para finalmente colher, existem também etapas que eu e você precisamos passar para que a vida abundante, para que a prosperidade em todas as áreas da nossa vida seja alcançada. Preciso dizer também que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, não é Deus de dinheiro. Quando estamos falando de abundância, de riqueza, não estamos falando apenas de dinheiro. O nosso Deus não é Deus do dinheiro. O dinheiro tem o seu Deus que se chama Mamon. O nosso Deus é Deus de riquezas, que é muito mais do que dinheiro. Tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, tudo aquilo que, como diz a propaganda, o cartão de crédito não pode comprar. Isto Deus vai nos dar, isso faz parte da sua vida abundante que Ele quer dispensar sobre nós. Evidentemente, recursos financeiros fazem parte do conjunto estabelecido por Deus para riquezas, mas não é só isso. Existem amizades, existem relacionamentos, existem momentos que não podem receber um valor em dinheiro. Por isso Deus é Deus de riquezas e não de dinheiro. Muito bem, o livro do profeta Oséias, se você está em Joel, basta voltar um livro para trás. No capítulo 10, no versículo 12, nos propõe este caminho, nos propõe essas etapas para que alcancemos a abundância. Oséias capítulo 10, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: semeai para vós, acharam? Oséias 10, 12, se não está no telão. Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Mais uma vez,
Semeai para vós injustiça, ceifai o fruto do constante amor, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre nós. Temos neste versículo, na verdade, 4 etapas que estabelecem o caminho para a abundância. Em primeiro lugar, um agricultor precisa, evidentemente, preparar a terra, precisa arar a terra para isto seja possível. Então, em primeiro lugar, eu e você precisamos lavrar o campo. Lavrar o campo. A palavra de Deus nos ensina o que isso como aplicamos isto para o nosso dia a dia. Certamente, é bem possível que haja agricultores entre nós, mas nem todos. Os nossos negócios, os nossos trabalhos, as nossas ocupações são as mais diversas, ou em serviços, comércio, indústria, enfim, seja de que setor for. Igualmente, o princípio precisa ser aplicado. Precisamos lavrar a terra. Jeremias capítulo 4, versículo 3, nos diz assim, Jeremias 4, 3, assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós um campo novo, e não semieis entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Aqui nós temos uma associação entre lavrar um campo e circuncidar o coração. Circuncidar na cultura judaica e na aliança do Antigo Testamento significava tirar literalmente todo o entulho, toda a sujeira, toda a impureza, todo o entupimento, aquilo que impede o fluxo. Portanto, a palavra de Deus exorta aqui a circuncidar o coração, ou seja, preparar o coração. Podemos dizer então que a primeira etapa, quando falamos de lavrar o campo, arar a terra, estamos falando de preparar o coração para a abundância. Preparar o coração para realizar os projetos e os sonhos de Deus. Escutamos um testemunho hoje de um homem de Deus que, no primeiro instante, se negou a receber os projetos de Deus, os sonhos de Deus. E muitas vezes nós temos aqueles sonhos, aqueles projetos que vêm desde a infância, que nos colocavam em determinados lugares e por circunstâncias nós simplesmente deixamos isso de lado. E não trabalhamos e não nos esforçamos para realizar aqueles sonhos. Eu quero dizer que a abundância do Senhor, as eiras de trigo, os lagares cheios de vinho novo virão sobre a sua vida e estes projetos e estes sonhos precisam voltar à tona, precisam se realizar. É desta forma que nós circuncidamos o coração. É desta forma que nós lavramos o campo. O livro de Provérbios diz, o que lavra a sua terra se fartará de pão. Ou seja, a fartura de pão da abundância está justamente nesta primeira etapa, de lavrar o pão, de circuncidar o coração. Então, querido, prepare os seus projetos, os seus sonhos, tire-eles da gaveta, coloque diante de Deus e diga a Deus, é tempo disso se realizar, é tempo da abundância na minha vida, é tempo da abundância do vinho, do trigo novo e do azeite. Amém, queridos? Em segundo lugar, evidentemente um agricultor, quando terminou de arar a terra, ele precisa jogar a semente no solo. Essa então é a segunda etapa, que é semear, conforme o texto nos diz aqui. E esse assunto na Bíblia é bastante amplo. Você ouviu hoje uma palavra sobre ofertas que indica isto. E sempre, queridos, sempre, Deus não nos dá colheitas, Deus nos dá sementes. Para que uma vez semeados, nós possamos sim usufruir desta abundância, possamos usufruir da colheita. A semente sempre vem da parte de Deus. Eu e você, então, precisamos saber o que é esta semente. E a Bíblia menciona vários aspectos. Todas as coisas espirituais, como Paulo escreve aos Coríntios, são sementes. Tudo aquilo que você recebe desse púlpito são sementes. Todos os recursos que Deus coloca na tua mão, existe algo, uma parte que serve para o seu sustento, e uma boa parte é novamente a semente. É só nós olharmos e pensarmos um pouco na agricultura. Por exemplo, milho ou trigo, ou qualquer semente, nós precisamos apenas 2, 3 grãos no chão para que uma planta surja. E sabemos que o fruto, a colheita, por exemplo, de milho, ela se multiplicou a partir daquelas sementes lançadas. Desta forma, o mesmo princípio, eu e você precisamos entender. Então, as sementes são todos os recursos que Deus coloca na nossa mão, inclusive o trabalho.
Precisamos entender também que existe um processo em andamento. Existe um processo até a colheita. Uma cultura muito imediatista como a nossa quer sempre já colher os frutos. Quer cobrar Deus, dizendo: Deus, a sua palavra não está se cumprindo, porque eu semeei e ainda não colhi. Mas espere. Venha comigo para Marcos capítulo 4, versículo 26, onde a palavra de Deus nos diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Preste atenção. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, a colheita. Perceba que de fato o Senhor Jesus ensina que existe um processo, existe um tempo, para que a semente lançada possa frutificar. E ele ensina a agricultores como é isto, como se estivesse fazendo uma revisão, dizendo primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, a semente lançada no solo tem um processo para que finalmente ela possa crescer, surgir da terra e frutificar e multiplicar para que possa ser colhida. Da mesma forma, eu e você semeamos. Assim como um agricultor semeia para obter o fruto, para obter a colheita, eu e você trabalhamos para obtermos a recompensa. Eu e você trabalhamos para obtermos a recompensa. E mais um princípio interessante aqui, meu querido. Salário, prolabório, ou seja, qual for a sua remuneração, isso vem da parte dos homens. Deus nos recompensa. E a experiência me mostra que a recompensa é maior do que nós podemos imaginar. Amém? A recompensa é muito mais abundante do que nós podemos imaginar. Lembre-se, a promessa do nosso Deus para esta noite diz: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Meu irmão, prepare o seu coração, prepare os seus projetos, trabalhe e você será abundante, porque Deus te recompensará. O trabalho é necessário. Assim como o agricultor precisa lançar a semente ao solo, eu e você precisamos trabalhar. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, o primeiro presente que o homem recebeu da parte de Deus, a primeira bênção, foi trabalho. Como se Deus criasse o homem e dissesse assim: está aqui uma enxada, e agora vá cuidar e cultivar este jardim. A esposa só veio depois. Nós sempre achamos que a mulher foi o primeiro, né? Mas foi o trabalho. A primeira bênção, a primeira dádiva que Deus deu ao homem. A abundância, segundo Deus, virá de acordo com o trabalho, segundo Deus. Queremos abundância que vem da parte de Deus, precisamos então trabalhar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios capítulo 14, versículo 4, eu gostaria que fosse colocado no telão, se possível. 14:4 de Provérbios. É um texto muito interessante e meio esquisito para nós. Diz o seguinte: onde não há bois, a manjedoura está vazia, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Minha versão diz: não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Precisamos entender o seguinte, agora vamos para a pecuária. Eu lembro na minha infância, nos sítios que eu visitava, os nossos vizinhos no lugar onde eu morava, então tinha as vacas que vinham ao estábulo para tirar delas o leite. Então elas já encostavam nas suas baias. E invariavelmente elas faziam a sua sujeira diária, o seu cocô diário. E todo dia, o dono ou alguém tinha que limpar aquilo. Todo dia. É disso que esse texto está falando. Pela força ou não havendo bois, a manjedoura fica limpa. Se não houver bois, não tem cocô. Mas nós precisamos dos bois para obter a abundância. Então, se não houver trabalho, não tem recompensa. Então, todo dia, meu irmão e irmã, todo dia, vamos limpar o cocôzinho do boi.
para que a abundância venha. Isso aplicando aos nossos dias, significa que eu e você não podemos deixar de trabalhar. Precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar. As promessas de Deus não virão sobre a nossa vida se ficarmos deitados em casa, achando que estamos num berço esplêndido, alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus sim nos alcançou para trabalharmos e para produzirmos, no mínimo, produzirmos frutos para o próprio Senhor. Não tem jeito. Aliás, a Bíblia, se você gosta do livro de Provérbios, vai encontrar que só existem duas maneiras de encarar o trabalho. Ou com preguiça, ou com diligência. E o preguiçoso não come o seu pão, enquanto o diligente certamente será abençoado. Aliás, o livro de Provérbios diz que a diligência é o maior e melhor bem que o homem possui. E diligência significa o zelo, o empenho, o esforço de fazer a coisa bem feita. Mais um aspecto, e cabe aqui, se nós não somos preguiçosos, não tem nenhum preguiçoso aqui, certo? Se havia, hoje não existe mais. Todos nós, então, somos diligentes a partir deste dia. Zelosos, esforçados naquilo que nos cabe a fazer. Agora, como diligentes, como esforçados, nós podemos ainda ser melhores. Podemos ser excelentes. Podemos caprichar ainda mais, avançar ainda mais, fazer ainda melhor aquilo que nos cabe a fazer. Por que eu digo isso? O Senhor Jesus, certa feita, disse o seguinte, em Lucas capítulo 17, o servo, versículo 10, 17, 10 de Lucas, o servo que faz somente o que lhe foi mandado, é um servo inútil. Então eu gosto de pensar da seguinte forma, se nós somos diligentes, nós estamos fazendo apenas o que nos cabe fazer, somente aquela tarefa, seja como empresário, como colaborador, como autônomo, seja qual for a sua ocupação. Se apenas fazemos o que nos cabe a fazer, somente cumprimos as nossas obrigações, o Senhor Jesus diz, nós somos inúteis como servos. Ninguém aqui quer ser servo inútil, ou ninguém. Portanto, nós podemos ir além e sermos excelentes naquilo que nos cabe a fazer. Sermos ainda mais caprichosos. Se a nossa tarefa é organizar essas cadeiras, vamos puxar uma linha e colocar direitinho em ordem. Se a nossa tarefa é isto, fazer melhor. Ou sempre fazer a pergunta, como eu posso fazer ainda com mais capricho? Ainda com mais zelo? Ainda com mais diligência? Desta forma, certamente, estaremos semeando. A semeadura é o trabalho. A abundância, segundo Deus, virá de acordo com o trabalho, segundo Deus. Uma terceira etapa que a palavra de Deus nos apresenta aqui é a chuva. Depois de arar, depois de lavrar o campo, depois lançada a semente ao solo, o agricultor precisa simplesmente esperar pela chuva. E não há como apressar isto. Esse processo que o próprio Senhor Jesus ensina em Marcos capítulo 4, não pode ser apressado, pois é a própria natureza que cuida disso, é a terra que frutifica. Portanto, existe um determinado momento na nossa vida em que teremos de esperar. O agricultor não tem como dizer para a planta, ordenar, orar, diga, vamos, apresse-se, cresça. Não tem como ele fazer isso. Assim como eu e você também não temos como apressar as coisas, porque existe um tempo para que a chuva venha sobre o nosso negócio, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que Deus nos confiou para fazer. Voltando ao livro de Joel, no versículo lido do 23, capítulo 2, diz, alegrei-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Em justa medida a chuva. E essa expressão, em outras versões, significa, ou uma outra versão diz, porque Ele vos dará o ensinador da justiça. Ou o Senhor lhes dará o ensino da justiça. E olhando para isso, eu fico pensando, o que o agricultor faz enquanto ele espera o tempo da colheita? Já fez a sua parte, já trabalhou, ou está se empenhando em cuidar de todos os detalhes da plantação. O que ele faz então? Espera e talvez a chuva lhe ensine algo. A Bíblia nos mostra aqui no hebraico original, a língua original desse texto, que a expressão
medida da chuva é, na verdade, professor, ensino. E aqui eu gostei quando descobri isso, porque a Bíblia também diz que a doutrina da parte de Deus, o ensino da parte de Deus é como a chuva. Há um texto que diz: goteje a minha doutrina como a chuva, desça a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, com gotas de água sobre a erva. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Isso quer dizer, se a chuva que agora vem sobre o nosso negócio é um tempo para aprendermos algo, para sermos ensinados, precisamos então aprender e sermos ensinados sobre alguns aspectos. Mais uma vez, a Bíblia é muito pródiga quando trata de alguns assuntos da agricultura. Como eu disse, quando a Bíblia trata da agricultura, isso está focando, está olhando para a nossa economia, para a nossa vida financeira. Há um texto muito interessante, o livro do profeta Isaías. Eu gostaria que você viesse comigo. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. A partir do versículo 23. Diz o seguinte: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Lavra todo dia o lavrador para o semear? Ou sulca e esterroa todo dia sua terra? Quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha o endro? O endro é uma semente, uma planta com sementes picantes, um tempero. Não semeia o cominho da mesma forma, não lança nele o trigo em leiras ou em cavas, ou cevada no devido lugar, ou a espelta, que também é uma semente, um cereal, na margem. O seu Deus o ensina. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o seu Deus o ensina. Deus vai te ensinar no tempo da chuva. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Não se trilha o endro com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda do carro, ou com a vara se sacode o endro, ou o cominho com um pau. O trigo deve ser moído para se fazer pão, mas não é trilhado continuamente, embora passe sobre ele as rodas do carro. Não moem os seus cavalos. Tudo isto procede do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Pode parecer estranho esse texto, mas Deus está falando ao seu povo e dizendo o seguinte: presta atenção, cada semente tem o seu modo de ser colocada no solo, e cada colheita tem o seu jeito de colher. Então Deus está falando aqui dos diversas sementes, que certamente têm uma forma apropriada de se fazer. Ou seja, nós podemos dizer que havia especialidades no caso aqui da semente e da colheita. E eu quero aplicar isso da seguinte forma: existem diversas sementes nas nossas mãos. Cada um de nós, preste atenção, ouça-me bem, cada um de nós nasceu com uma habilidade para a abundância que Deus quer dar. Cada um de nós tem algo no qual é especialista, ou seja, para lançar o endro, o cominho, o trigo, a cevada, a espelta, não seja lá o que for. Cada um de nós tem uma habilidade dada por Deus para a abundância destes dias, para que as eiras possam se encher de trigo e os lagares de vinho novo e de azeite. Certamente, muitos de nós, alguns de nós, quando estavam na escola, no ensino fundamental, na minha época, ginásio, não gostavam de matemática. Sim ou não? Tem alguém que odiavam matemática. E sempre eram vistos como aqueles alunos fracassados. O aluno que ia mal em matemática era péssimo aluno, não é? Sempre falavam assim. Quem ia bem em português, então era ótimo aluno. Comigo era assim. E eu não ia bem em português, mas muito bem em matemática. Eu odiava a tal da análise sintática. Tem alguém que... Glória a Deus. Por esses 3, 4 amados aqui que concordam comigo. Agora, o que isso quer dizer? Que Deus dá habilidades para cada um. Está certo que todos nós precisamos aprender as mesmas coisas na escola, porque é o que os mestres ou as pessoas especializadas dizem que é o mínimo necessário para alguém conhecer. Mas este gosto por esta ou aquela matéria mostra
aonde Deus quer nos levar, a habilidade que Deus quer nos dizer, quer nos dar. Aqueles que gostam de matemática certamente vão trabalhar nessa área, ou deveriam estar nessa área. Aqueles que não gostam, não. Vocês entendem? O que eu quero dizer e afirmar é que cada semente expressa uma especialidade, e cada um de nós tem algo dado por Deus para o tempo da abundância. Basta então, nesse tempo em que estamos trabalhando, esperando a colheita, Deus, será que eu estou no lugar certo? Deus, será que aquele projeto que o Senhor colocou no meu coração há tanto tempo em que eu engavetei, ou a ideia que o Senhor fez despertar na minha vida de repente, e que eu julgava não vir do Senhor, tem a ver exatamente com os seus projetos sobre minha vida? Esperamos o tempo da abundância, esperamos o tempo da colheita, e precisamos aprender. Podemos ainda nos especializar ainda mais nos dias em que estamos esperando. Podemos aprender também que a riqueza, o amor ao dinheiro leva à avareza, que segundo Paulo é a idolatria dos nossos dias. No Antigo Testamento havia muitas imagens, estátuas que o povo de Deus adorava e servia e trazia holocaustos e sacrifícios. No Novo Testamento isso não existe mais na cultura judaica. Mas existia um grande amor ao dinheiro, uma busca incessante pelo dinheiro. E Paulo diz que a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, você pode anotar e verificar depois. Então, o amor ao dinheiro torna-se, então, um inimigo. E, na verdade, existe um relato na Bíblia que traz algo muito interessante sobre um jovem rico que se aproximou dele. Eu quero rapidamente extrair princípios desta pequena história. Venha comigo para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Esse texto tem causado tanta confusão e muitos acham e ouviram e foram ensinados erradamente, erroneamente, de que ser abundante, usufruir da riqueza da parte de Deus, é como se fosse um pecado. Por algo que esse texto nos traz. Capítulo 10, versículo 17, nos diz o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, ajoelhando-se, e perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E muitos param a leitura nesse texto, nesse versículo, e dizem o seguinte, não pode ser rico no reino de Deus. Não pode. Agora, antes de nós continuarmos a leitura e aprendermos o que Jesus quer ensinar aqui e como ele ensinou aos discípulos, preste atenção, Jesus está no meio onde a população é judaica, onde vive, ou esta população vive no tempo da lei, onde os 10 mandamentos regem a conduta espiritual de cada pessoa. E o jovem, que na verdade diz aqui o texto que, no texto de Lucas, diz que ele se aproxima correndo, o que já é incomum, e se aproxima de Jesus, o que também é incomum, porque normalmente o rico esperaria pessoas se aproximarem dele, está com um dilema. Porque é o seguinte, a pergunta que ele faz, o que farei para herdar a vida eterna? Mas os judeus não tinham nenhuma dificuldade com relação a isso. Porque a vida eterna estava garantida por aliança, pela ligação à vida de Abraão. Sendo judeu, fazendo parte de uma das 12 tribos que vem de Abraão, circuncidado, pronto, tem garantido a vida eterna. Então por que este jovem rico está com esse problema? E Jesus faz um teste com ele. Pergunta, o que você tem feito? Você tem obedecido os mandamentos? E cita, na verdade, o que os judeus conheciam como a segunda tábua dos mandamentos.
Como nós sabemos, quando Moisés deu os mandamentos, eram 2 tábuas. E na primeira, provavelmente, estavam escritos os 4 primeiros mandamentos. E na segunda, os 6 próximos. Ou alguns querem dizer os 5 e 5. E Jesus faz um teste e pergunta exatamente se os mandamentos da segunda tábua estão sendo cumpridos. E aí, quando o jovem rico diz, claro, isso eu faço desde a minha mocidade. E Jesus então disse, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. E respeite, cumpra os demais mandamentos. Isso não está no texto, mas era o que o Senhor Jesus queria. Qual era o problema deste rico, deste jovem rico que se apresentou aqui? Conforme a leitura do texto vai nos mostrar, ele confiava demais nas riquezas, deixando de lado o cumprimento dos primeiros mandamentos. O primeiro mandamento que Deus deu a Moisés e que vale, diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outros deuses diante de mim. Para aquele jovem, as riquezas estavam sendo um Deus, senão ele não teria dificuldade de vendê-las. Então, na verdade, Jesus Cristo está fazendo um teste. Até onde Deus é prioridade na sua vida? Até onde você seria capaz de vender todos os seus bens, tudo aquilo que você possui, para colocar Deus de fato em primeiro lugar? Até onde, e essa pergunta vale para nós, até onde nós seríamos capazes de deixar tudo para trás e seguir ao Senhor Jesus Cristo, colocá-lo definitivamente como primeiro lugar das nossas vidas. Não questionar, não dar valor para as riquezas. O texto adiante nos diz isso, os discípulos se admiraram desta palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí os discípulos se encheram de orgulho. Uau, nós já alcançamos isso. E disseram ao Senhor Jesus, nós já deixamos tudo para trás e para te seguir. E Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém há, preste atenção, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, negócios, empresas, empregos, por amor de mim no Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, perseguições, e no mundo a vir, a vida, e no mundo por vir, a vida eterna. Preste atenção. Jesus Cristo queria testar esse jovem rico, para perceber o quanto Deus estava de fato ocupando o primeiro lugar na sua vida. E se Deus estivesse em primeiro lugar, se ele fosse capaz de seguir a Jesus Cristo, ele o faria, tornaria 100 vezes mais rico. É o que ele fez e prometeu aos discípulos. É o que Jesus promete para cada um de nós. 100 vezes mais do que eu e você já temos. Se eu e você formos capazes de segui-lo, de colocá-lo em primeiro lugar, de não dar valor, não confiar nas riquezas, não confiar naquilo que Deus tem nos dado. Isso eu e você precisamos aprender. Provérbios diz que aquele que confia nas riquezas certamente cairá. A abundância da colheita, ou a abundância da colheita certamente virá de acordo com o trabalho que eu e você fizermos. Um outro aspecto, o último aspecto que eu e você precisamos aprender enquanto esperamos a chuva, é que eu e você não podemos ter pressa para enriquecer. No tempo certo, isso virá. A riqueza adquirida às pressas, diz Provérbios, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Então existem diversas coisas que eu e você precisamos aprender. Como nos tornar especialistas, como desenvolver as especialidades, como trabalhar nos projetos que Deus tem nos dado, para que possamos usufruir da abundância que Deus quer nos dar. E finalmente, chega o tempo da colheita. O que então colheremos? Se você quiser, por favor, acompanhe comigo mais uma vez o livro do profeta Joel. Eu já estou encerrando aqui. Joel capítulo 2, versículo 24 diz: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e azeite. Nós temos 3 produtos aqui que descrevem a abundância da parte de Deus.
A abundância que virá sobre as nossas vidas, que está liberado sobre as nossas vidas, tem esta representação: o trigo, o vinho novo e o azeite. Meu irmão, se prepare para a abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. Isso está liberado da parte de Deus sobre as nossas vidas. Agora, o que isso significa? Antes de dizer amém, para não cair numa armadilha. O que isso significa? Não é coisa boa, não se preocupe. A palavra trigo, conforme está nesse texto aqui, e em inúmeros outros, onde esses 3 produtos aparecem juntos, sempre desta forma, é como que descrevessem um resultado da abundância de uma produção de fato vasta que o povo de Deus usufrui da parte de Deus. O trigo, a palavra trigo, no hebraico significa cereal, grão, mas significa também multiplicar. Ou seja, multiplicação de tudo aquilo que eu e você já temos. Conforme nós acabamos de ver, o jovem rico poderia se tornar 100 vezes mais rico. E não é um número aleatório, eu pelo menos não acredito que seja aleatório. Deus de fato quer multiplicar tudo aquilo que já possuímos pelo menos por 100. E quando isso se multiplicar novamente por 100. É uma progressão geométrica, não é 1 mais 1. Deus não trabalha dessa forma, trabalha sempre com multiplicação. Então, se temos experimentado a alegria, prepare-se para mais. Temos experimentado a paz, para mais. Tem experimentado lucro na sua empresa, prepare-se para mais. Tem experimentado trabalho, prepare-se para mais. Não é, Nani? Prepare-se para mais, porque Deus multiplicará, transbordará de trigo. Deus multiplicará todos os recursos que Ele já tem nos confiado. Meu irmão, creia nisso, é a palavra de Deus, não sou eu que afirmo. É a palavra de Deus que promete. Basta eu e você obedecermos aos seus princípios. O texto também menciona vinho novo. Vinho novo significa tomar posse da herança, especialmente para a nação de Israel, era muito importante. A palavra liberada a Josué, da parte de Deus, dizia: em todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, isso será vosso, isso te pertence. Nós sequer somos ousados para declararmos isto nas empresas onde trabalhamos, nos lugares onde pisamos, nas escolas onde estamos, nos lugares que queremos conquistar, e deveríamos fazer. A abundância, o enchimento dos lagares de vinho novo, significa que Deus tem uma herança para cada um de nós. Agora, ouça-me bem. Romanos capítulo 4 nos diz que Abraão foi declarado herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Isso significa que nós, como filhos da fé de Abraão em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, temos direito à herança, que é nada mais, nada menos do que o próprio mundo. Pelo amor de Deus, se alegre, pelo menos com isso. É pelo menos o mundo. As ruas se pertencem, os lugares onde você estuda, trabalha, pertencem ao povo de Deus, são embaixadas do reino de Deus. O reino de Deus precisa ser estabelecido ali. Eu jamais esqueço uma experiência de uma querida ovelha, ela não está mais no nosso meio, mas ela trabalhava numa organização muito grande, não governamental, ou governamental, aliás, e ela percebia que toda a diretoria, ela era gerente ou chefe, e acima dela a diretoria toda estava envolvida em diversas maquinações que envolviam corrupções, ou corrupção de grandes valores. E ela dizia: meu Deus, o que fazer? Trouxe isso ao grupo familiar, o que fazer? E num estalo eu tive a ideia. Porque ela dizia o seguinte: não tem como orar, eu não posso simplesmente orar lá. Eu não posso fazer isso. Nem você pode entrar, como o meu pastor entrar lá para orar. Não deixa e tal, é difícil. Faz o seguinte, joga óleo na sola do seu sapato, uma lambuza de óleo, e vai orando em línguas em todos os departamentos, em todas as salas, enquanto você está, indo para o cafezinho, falando com o chefe. E ela fez isso, deixou marcas de óleo por todo lugar. 2 meses depois, toda aquela diretoria foi afastada. Porque desta forma, não precisa fazer a mesma coisa, calma. Não é uma fórmula mágica. Isso foi uma direção muito clara e muito individual. Mas desta forma o reino de Deus foi estabelecido naquele lugar. Naquele lugar a posse foi tomada para pertencer ao reino de Deus. E as trevas não podem subsistir. Queridos, é disso que nós estamos falando.
dissipar as trevas, dizer às trevas que saiam, que fujam, que vão caindo fora, porque o povo de Deus está avançando, o povo de Deus segue para a abundância, e onde a planta dos nossos pés pisar, isto nos pertence. Somos o povo de Deus, pertencemos ao Deus Altíssimo, somos filhos do Criador do Universo. Ouça-me bem, existem pessoas que raramente conseguirão uma audiência, por exemplo, com o prefeito, com o governador, com o presidente, sabe lá quando isso acontecer, se acontecer. Eu e você somos filhos de ninguém mais nem menos do que o Criador do Universo. E não precisamos marcar audiência para conversar com Ele. Pelo sangue de Jesus Cristo temos acesso ao trono da graça e da misericórdia. Imagine o que somos capazes de fazer, amados, se conhecermos estas verdades. De quanto podemos usufruir nestes dias, se aceitarmos, recebermos esta palavra. E finalmente, queridos, o texto fala de azeite. Eu creio que aqui não precisa explicar. O azeite significa o próprio Espírito Santo de Deus. A própria plenitude do Espírito Santo de Deus. O texto diz que os lagares transbordarão de vinho novo, da herança, e transbordarão de azeite. Temos experimentado do Espírito Santo, experimentaremos muito mais. Considere o Espírito Santo não uma pessoa longe, considere-o como seu amigo. É o Consolador que o Jesus Cristo deixou. O azeite, no Antigo Testamento, tinha várias propriedades. Ele era usado para passar sobre feridas, era usado para limpar o corpo, para perfumar o corpo, para temperar alimentos, para iluminar ambientes. E tudo isso pode ser aplicado ao Espírito Santo de Deus nos nossos dias. E, queridos, a promessa de Deus nos diz que haverá abundância de tudo isto. Então, prepare-se para a multiplicação. Prepare-se para tomar posse da sua herança. Prepare-se para receber mais do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto isso, lavre o campo. Prepare o seu coração. Circuncide o seu coração. Prepare a sua vida para a abundância. Desencave os projetos que estão lá escondidos. Prepare o seu coração para desenvolver projetos. Aqueles que não são empresários, de repente, se tornarão empreendedores. Aqueles que são empresários, provavelmente, terão os seus negócios ampliados. Prepare-se para a abundância. Prepare-se para a abundância. Para encerrarmos, Amós capítulo 9, versículo 13. Amós capítulo 13, 9, 13 de Amós. Oséias, Joel, Amós. O próximo livro diz o seguinte: vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcança ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Ou seja, imagine um campo de agricultura agora, moderno dos nossos dias. Então, um campo de soja, e tem lá umas 20 colheitadeiras, avançando e colhendo. Só que o ritmo delas está muito lento, porque a colheita é tão abundante. Mas, atrás dessas colheitadeiras já tem as máquinas que estão semeando. Esse texto diz que aqueles que semeiam vão alcançar os que colhem. Não porque estão sendo preguiçosos, mas porque a colheita será tão abundante. Então prepare-se para ser atropelado pelo favor de Deus, pelas bênçãos de Deus na sua vida. Porque as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite sobre a sua vida, diz o Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor.